Olá, pessoal. Me chamo Maura. Minha equipe é composta por Adriele e Tamires. Vamos falar sobre a teoria de Abdela e sobre o que ela identificou, que foi 21 problemas de enfermagem. Vou falar sobre 7 problemas que a Abdela frisou. Vou ficar do 15º ao 21. O 15º fala facilitar a manutenção das relações interpessoais produtivas. O que isso nos arremete a refletir? O tanto que a falta de comunicação, entre os indivíduos, entre o profissional e sua equipe, é um fator para que sobrepõe a um objetivo comum, que é a falta de credibilidade. Porque se um profissional ele não tem uma boa comunicação com a sua equipe, então a tendência é nada produzir com competência, com responsabilidade. Então isso é muito importante para que a gente possa ter em mente que o tanto que a falta de comunicação, entre um profissional e sua equipe ou vice-versa, isso é, de fato, um ponto muito negativo, mas que também que essa comunicação seja feita com responsabilidade, com excelência, o tanto que isso trará resultados positivos para aquela instituição, seja hospital, seja a empresa que for. A comunicação dentro de uma empresa é muito importante, muito mesmo. E o 16º fala assim, facilitar o desenvolvimento individual. O que é que podemos imaginar quando falamos em desenvolvimento individual? A gente já pensa em quê? Em crescimento pessoal. Como é importante trabalhar isso, esse planejar de fato, esse executar ações para que isso aconteça, buscar sempre o autoconhecimento, investir em nós mesmos, desenvolver atividades desafiadoras, que a gente possa, que a gente possa saber que a gente se desafiou e conseguiu executar aquela atividade, traçar metas e realizar objetivos, ser organizado. Então isso é um ponto muito importante que temos que ter em mente. O 17º fala que criar e manter um ambiente terapêutico. Ambiente terapêutico, A gente já pensa em terapia. O que é que nos arremete? A gente sempre imagina num ambiente agradável, não é verdade? Acolhedor, num ambiente relaxante. Por exemplo, um paciente chega numa unidade hospitalar em um pronto-socorro. Já pensou o tanto que é ruim você ser recebido pela uma equipe de enfermagem ali, com as caras assim fechadas, E tudo, tanto que é ruim você perceber aquele atendimento assim, sabe, totalmente sem humanidade, sem humanização, tanto que é ruim, porque se você já vai em uma unidade hospitalar, isso significa que você não está bem. Então, e como também quando você chega numa unidade hospitalar, quando um cliente chega, um paciente, que a equipe te recebe com alegria, com aquele cuidado assim, totalmente acolhedor, o tanto que isso traz uma sensação de paz e calmaria para aquele paciente. Então isso é muito importante. A gente que vai ser profissional, que vamos ser profissionais futuros, coloque isso em mente. O tanto que receber, que dar, que ofertar aquele acolhimento, aquela paz de calmaria e paz para o paciente, como isso é importante. Igualmente se a gente chegar também, tá aqui no pronto-socorro, aí você sobe para a enfermaria, que é aquele ambiente assim totalmente assustador, as paredes são pintadas de cores escuras. Como isso nos arremete àquela sensação de pânico, Meu Deus, o que é isso? Traz uma sensação de pânico horrível.
E se você chega num ambiente que você vai se internar, que o ambiente, até as cores das paredes são claras e tudo, você já tem aquela sensação de paz, de aconchego. Então isso é muito importante. O problema 18º fala assim: facilitar o autoconhecimento para o indivíduo com necessidades variáveis, físicas, emocionais e de desenvolvimento. O que isso nos arremete é usar da melhor forma e mais estratégica possível os nossos autoconhecimentos, para assim a gente contribuir com o desenvolvimento da nossa equipe. Então isso é fundamental para que facilita o entendimento do que a gente quer ensinar, do que a gente quer repassar para aquela equipe. Isso é muito importante, né? E tendo também sempre em mente a ética, o respeito, a empatia, aquele espírito de equipe e ter a consciência que nem todo ser humano que a gente vai lidar, que nem toda equipe que a gente vai lidar vai ter o mesmo raciocínio. Então a gente tem que ter paciência, tem que ter sabedoria em como lidar, né? Com cada equipe, com pessoas, vamos também lidar com pessoas individuais e saber que ela vai ter as necessidades dela, físicas às vezes, ou emocional, ou então de desenvolvimento, de captar as coisas, de raciocínio, de desenvolver atividades, né? Então, a gente sempre tem que pedir sabedoria para essas questões também. A 19ª, é aceitar as metas máximas possíveis, em face às limitações físicas e emocionais. O que isso nos orienta? Que isso é um assunto muito importante, até para ser discutido, porque quando se fala em aceitar nossas metas, os nossos limites físicos e emocionais. Nós profissionais, saber identificar nossos limites, saber identificarmos os nossos problemas em nós mesmos e que precisamos fazer algo para resolver isso ou pedir alguma ajuda. E quando a gente tem essa capacidade de saber identificar os nossos limites e os nossos problemas, né, isso é muito importante. Até porque a gente sabe que nós profissionais, quando a gente está com algum problema emocional, então as nossas atividades profissionais tendem a não ficarem com efeito tão bom. E isso é muito importante, né? Porque a gente já entra, quando a gente tem a capacidade de identificar isso, a gente entendeu que a gente entra razão e emoção das nossas atividades profissionais, porque isso agrega muito. E também é muito bom, uma boa dose, né, de dedicação, esforço e disciplina. E o 20º fala assim: usar os recursos comunitários como auxílio para resolver os problemas que surgem com a doença. Isso eu achei muito interessante, porque existem vários programas que temos nas nossas UBSs que contribuem muito para ajudar o indivíduo na sua necessidade. Na sua necessidade, que eu digo na sua falta de saúde, né? No seu problema de saúde. E daquela comunidade também. Os programas, eu até vou citar aqui alguns, que são os programas que existem nas UBS. Por exemplo, equipe de consultório, de rua, que atende aquelas pessoas em situações de rua. Como isso é importante, esses problemas, como isso é importante, esses programas públicos, né? Isso é muito importante, porque agrega aquelas pessoas, trazem aquelas pessoas a ter uma consulta médica que jamais elas irão realizar em um atendimento particular. Tem o programa Melhor em Casa, que é o atendimento domiciliar, o Brasil Sorridente, né, que é de saúde bucal. Gente, quantas e quantas pessoas, quantas e quantas famílias, quantos e quantos indivíduos que não têm condições financeiras para realizar um tratamento particular dentário.
né? Porque a gente sabe que isso é caro. Então, o programa de agentes comunitários de saúde, meu Deus, eu sou apaixonada por este programa, porque eles promovem as atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças, né? E dos agravos já existentes daquela doença. Como isso é importante? Por meio de quê? Da visita domiciliar, por meio de ações educativas, individuais e coletivas nos domicílios, na comunidade. E isso é muito importante, porque proporciona à população acesso, né, e a universalização do atendimento à saúde. Essa universalização é o quê? É o Sistema Único de Saúde, que ele determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, tenham o quê? Direito ao acesso às ações, né, e os serviços de saúde. Como isso é importante? E o 21º é entender o papel dos problemas sociais como fatores que influenciam a causa das doenças. Gente, isso é nada menos do que ver o indivíduo como um todo. É saber analisar os seus aspectos social, psicológico, físico, os seus fatores ambientais, né, infraestrutura, financeira e etc. Por exemplo, o que é que esse papel dos problemas sociais como fatores influencia na causa das doenças? Aquelas comunidades que moram perto de indústrias que distribuem aqueles ar poluentes tóxicos. É lógico que isso, de forma direta, irá atingir várias pessoas, várias famílias. No quê? No aparecimento, no surgimento de possíveis doenças respiratórias. Como isso é horrível, né? Por exemplo, como isso, até hoje em dia você ainda vê indústrias muito perto de comunidades, muito perto de comunidades mesmo, de famílias, e isso, gente, isso poderia ser proibido, porque isso causa um dano, às vezes irreparável na vida de alguém. E também aquelas comunidades que moram em lugares sem saneamento básico, onde os esgotos são a céu aberto, onde a água não é tratada, onde a rede de esgoto você vê caindo assim nas ruas, como isso é triste. Então, tudo isso influencia na causa do aparecimento dessas doenças, esses problemas sociais. Então, quero aqui, gente, fechar sobre os meus 7 problemas, né? Sobre os 7 problemas que a Abdela, né, identificou na enfermagem e que eu achei muito interessante, uma teoria muito interessante para abrir realmente nossas mentes como futuros profissionais e que a gente possa executar muitas, né, das citações aqui que ela fala com responsabilidade, com ética, com compromisso, com competência. Achei muito interessante. Obrigada a todos pela atenção e espero que tenha gostado da minha explicação.